Oi, irmãos, a paz do nosso Pai esteja com todos, né? A benevolência dele. Irmãos, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para falar a respeito sobre o tema, né? Não deixeis as vossas congregações como é de costume de alguns, né? Hebreus 10, 25. Nós estamos numa época hoje, né, irmãos, que as pessoas acreditam que você congregar, né, você cultuar, digamos assim, se reunir, é apenas dentro de uma denominação religiosa. As pessoas acreditam que precisa estar dentro de um sistema religioso para poder congregar, né? Precisam estar lá para se unir, para estar em comunhão com as pessoas. Então eu pergunto, né? O que é congregar? Será que congregar é juntar uma panelinha, ficar dentro de 4 paredes, batendo palma e cantando? Será que era isso que o apóstolo Paulo estava falando? Não deixar de congregar? É até engraçado, né, irmãos? Porque congregar significa reunião, significa ajuntamento, né? Pessoas juntas, né? Um agrupamento de pessoas. Ali, em nenhum momento, o apóstolo Paulo estava falando de ajuntamento nas denominações, né? Ele estava falando, meus irmãos, das pessoas não deixarem de se ajuntar como igreja, como irmãos. Mas será que ele estava falando fisicamente? Até reparem, né, que observem uma questão, né? O corpo do Messias, nós, as igrejas verdadeiras, né, estamos espalhados pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro, as pessoas estão espalhadas, que conhecem a verdade. Então eu pergunto, se o corpo do Messias está espalhado pelo mundo inteiro, vocês acham mesmo que tem como ajuntar todas essas pessoas debaixo de um templo religioso? Caberia ao mundo inteiro? Não tem como, né? Não tem como porque são muitas pessoas, e de vários lugares do mundo inteiro, né? Isso nós sabemos das pessoas que tem, né, um modo de como se, digamos, dizer, tipo assim, que existe ali, né, que tem uma casa, um lugar assim, ou que frequenta algum lugar. E aquelas pessoas que estão no meio do mato, né, que não tem nem certidão de nada, que praticamente perante o governo não existe. São várias pessoas. Vocês acham mesmo que caberia todo mundo embaixo de uma igreja de pedra, digamos assim? Não caberia. Então, o que será que o nosso apóstolo Paulo estava falando de não deixar as vossas congregações? Não deixar, irmãos, de nós reunirmos no Espírito, na verdade. Não deixar de manter aquilo que o nosso Mestre veio e morreu para nos ensinar. Não deixar de manter a verdade, de espalhar a verdade, de reunir com os outros irmãos em espírito, no entendimento, né, na mente. Não deixar de praticar as obras do nosso Pai. Porque o que importa, irmãos, nessa época que nós estamos vivendo, é isso. É você levar o amor adiante, a verdade em diante para as pessoas, né? Os ensinamentos do nosso mestre e tirar as pessoas do sistema religioso. É isso que importa, irmãos. Infelizmente, muitos irmãos estão aprisionados no sistema religioso, né? Se preocupando com os bens materiais, se preocupando com essa terra aqui, porque os líderes deles prometem riquezas,
promete prosperidade. E nós bem sabemos que o nosso mestre, a única coisa que ele prometeu foi a vida eterna. Ele nunca prometeu nada deste mundo. Deste mundo, não. Agora ele prometeu que iriam renovar as moradas para nós lá no céu. E é isso o que nós temos como esperança, né? Então nós não podemos deixar de congregar, de se reunir como irmãos, na mesma fé. Não deixar de manter a nossa comunhão. Muitas pessoas falam que eu vou na igreja para ter comunhão, para fazer ajuntamento, para ficar cantando, né? Mas muitas vezes essas pessoas não têm união, irmãos, dentro da sua própria casa. Muitas pessoas às vezes é brigado com o tio, é brigado com o avô, é com o pai, com a mãe, com o filho, né? Não tem comunhão com seus próprios irmãos, nem vizinhos. Aí tem a hipocrisia de falar que vai lá no templo para congregar. Como pode falar que vai se reunir dentro de um sistema religioso, né? Vou congregar com os meus irmãos lá no sistema, se não congrega nem com as pessoas da sua própria casa, com seus vizinhos, com seus parentes, né? Então, que o congregar seja que se reunir, que essa comunhão não seja só com as pessoas do sistema, seja com o mundo inteiro, com todas as pessoas que estão à sua volta. A gente vê tanto pessoas que saem do sistema religioso, passam na rua, vê um pobre coitado caído na rua, eles não têm a capacidade nem de cumprimentar as pessoas. Eles passam como se fosse aquele ali que está na rua, não Zé Ninguém. Então, o que eles foram fazer lá no sistema religioso? O que eles foram aprender lá? O que eles ensinam lá? Vejam, meus irmãos, que o que eles ensinam lá não tem nada do nosso Pai. Não há nada do nosso Pai Criador nesse sistema religioso. Que o simples, o mandamento mais importante, que é o amor ao próximo, eles não praticam, eles não fazem. Eles não têm amor ao próximo. Eles são contra, meus irmãos, todas as leis do nosso Pai. Eles não obedecem os ensinamentos do Messias. Eles são contra. Eu lembro mesmo quando eu era do sistema religioso, o que mais o pastor gostava de pregar lá na igreja era o Velho Testamento. E como Deus assassino daquele Velho Testamento era incrível, né? As histórias assassinas do Velho Testamento. E só prometiam bens e riquezas. Eu não lembro deles ensinarem a sã doutrina do nosso mestre. Porque se eles ensinassem essa doutrina, eles estariam se contradizendo, né? Porque eles mesmos não fazem a sã doutrina. Eles jejuam errado, eles oram da forma errada. O nosso mestre mesmo falou que quando você quiser falar com o seu pai, entre no seu quarto, né? Ele não precisa ser exatamente no quarto, mas que seja um lugar secreto. É você e o pai, a sua mente ligada a ele. Imagine, você tem um pai ou você tem um filho, você precisa falar com ele, um assunto seu e dele. Você vai chegar perante a família inteira e falar o que você tem a dizer? Ou você vai chamar ele em secreto para falar com ele? Eu acredito que será em secreto, porque o seu assunto é com ele. As pessoas não precisam ficar sabendo. Mas hoje em dia as pessoas estão querendo falar com o nosso pai, gritando lá dentro do sistema religioso para todo mundo ouvir. Eles querem status, eles querem aparência, eles querem ser chamados, né, de pastores, de mestres. Eles gostam disso. É por isso que o Messias falou que ele não aceita elogio dos homens, porque eles conhecem os homens muito bem. Eles gostam de ser elogiados uns pelos outros, mas não buscam aquilo que vem do nosso Pai. Então, meus irmãos, este era o que eu queria comentar. O que é realmente congregar, o que é realmente ficar em comunhão com os irmãos, que é espiritual. Lembre-se que você é apenas uma parte do corpo da noiva do nosso mestre. E você tem que continuar se reunindo, tendo comunhão com os irmãos espiritualmente com todos. Desde a tua casa até as pessoas mais de longe. Se você não amar as pessoas que estão à sua volta, né, se você não conseguir congregar e ter comunhão com elas,
como vocês vão ter comunhão com as pessoas da rua que você não conhece, as pessoas de longe? Então, isso que fica, queria deixar explicado o que era congregar. Que não é igual o sistema religioso ensina, que tem que ir dentro de uma denominação para congregar, que não pode deixar de congregar, que não pode participar dos cultos deles, rituais, né, deles, demoníacos que eles fazem lá naquele sistema religioso. Tá bom, meus irmãos? Então, eu desejo a todos que o nosso Pai continue olhando, né, por todos nós, nos dando a todos imensa sabedoria, que é o que todos nós precisamos, estamos buscando, né, continuar conhecendo a verdade. Paz a todos e um forte abraço.